Eu adoro esse desenho. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito legal, mas eu não vou dar um tema pra vocês dessa vez. Vocês vão escutar tudo que eu tenho a dizer e eu acho que vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer com isso. Bom, eu estava analisando essa minha vida toda maravilhosa e esse todo entretenimento que eu acompanho o mundo afora e eu vi que esses dias, um tempo aí atrás, eu acabei de me dar um tapa na cara. Eu acabei de ver que saiu um filme chamado Moana, que é da Disney, como vocês devem saber. Moana é um filme que conta a história da Moana, que ela é de uma tribo uma tribo que aparentemente fica mais ou menos na região do Havaí, né? Tem outro nome fictício. E ela resolve salvar a sua ilha que está em perigo com a ajuda de um semideus chamado Maui. E eu achei muito legal essa história porque ela tem só 16 anos e ela sai em busca de quem ela é, na verdade, porque a Moana não sabe direito quem ela é. Ela diz que quer saber quem ela é, inclusive esse é o nome da música em português. E ela fica procurando o significado dela ter essa conexão grande com o mar e por que ela tem esses poderes relacionados à água. Então é muito interessante essa história. E o que achei mais legal é que ela não tem um par romântico. Ela fica o filme inteiro sem um par romântico. Você tá acompanhando meu raciocínio? Então vamos continuar com esse raciocínio. O próximo filme da nossa lista é Zootopia, que conta a história da Judy Hopps, que é uma coelha que sai do interior do país dela atrás do seu sonho, que era se tornar policial, e ela consegue. Mas o mais importante é que ela mostra pra todo mundo que ela pode ser quem ela quiser. Mesmo ela sendo uma coelha, ela consegue entrar na polícia e fazer tudo que os outros animais predadores conseguem fazer. E ela consegue resolver um caso com a ajuda de um chamado Nick Wilde, que é uma raposa, né? Apesar de todo mundo shippar horrores e falar, meu Deus, eu quero os dois juntos, é uma coisa meio doida, porque ela é uma coelha e uma raposa, mas eles não ficam juntos, obviamente, e ela também não tem ninguém, ela não tem um par. Ela simplesmente tem esse amigo grande que é o Nick, e ela também não tem um par, e ela consegue resolver todos os problemas praticamente sozinha, e ela é muito inteligente. Vamos indo, vamos indo. Agora vamos falar de Frozen. Eu vou ser bem sincera e falar que eu não gosto de Frozen. Pra falar a verdade, eu detesto. Mas o filme passa ideias muito interessantes. A Elsa, depois de poderes totalmente descontrolados, que é a personagem principal do filme, ela se isola e vai lá pro seu castelo, lá de gelo, isolado de todo mundo. E a irmã dela, Anna, vai atrás dela e resolve a treta ela mesma, sozinha, all by herself. Então, a Anna, apesar dela ter o Kristoff, o parzinho dela, a Elsa não. A Elsa é uma princesa totalmente independente. Ela falou, não, foda-se, o frio não me incomoda mesmo, então eu vou ficar aqui de boas com o meu castelo de gelo, sozinha, all by myself, com as minhas coisinhas de gelo e meus amiguinhos. E ela é bem assim mesmo, e sendo sincera, e ela não tem um par o filme inteirinho. Ela fica sozinha e no final do filme a Anna fica com o Kristoff e ela não fica com ninguém. Depois desses 3 exemplos, o que eu tô querendo dizer? O que eu quero dizer é que eu acho que as últimas animações da Disney e de outras produtoras também é mostrar que a mulher não necessariamente precisa de um homem pra ser uma princesa, ou que ela precisa ser resgatada. Ela não precisa, ela consegue fazer aquilo sozinha. Não é porque ela é mulher que ela é frágil. E mesmo antes dessas animações mais recentes, a gente teve alguns exemplos, que nem Mulan. O pai dela é chamado pro exército, né? Tá tendo uma treta lá na China, vamos resumir a história. O pai dela tá velho e ela não vai deixar o pai dela se matar, então ela se veste de homem e vai pro exército, vai pra guerra no lugar do pai dela. A mulher é foda pra caralho. Apesar dela ter o Shang, ela não precisou dele pra isso, né? Pra salvar a China, ela salvou sozinha. Nós temos também a Mérida, que o filme inteiro ela fica provando pra mãe dela que ela não precisa de um casamento arranjado, que ela pode reinar lá aquela parte da Escócia dela sozinha, que ela consegue fazer isso, que ela só quer casar se ela estiver apaixonada pelo cara, não porque ela tem que casar, entendeu? Isso é muito interessante. E a Esmeralda, que é uma das minhas preferidas, eu devo dizer, ela conseguiu me conquistar totalmente, principalmente porque ela consegue resolver as coisas sozinha também. Apesar do Frollo ter, né, pegado ela lá e feito a caveira dela, enfim, ela conseguiu resolver os problemas dela sozinha, apesar dela ter alguém que é o Febo, tanto que ela tem uma treta com o Febo antes, que é sensacional. Ela tá com um candelabro batendo num cara com espada. Então é
assim, é pica a mulher, ela é foda. E eu acho muito legal isso tudo, sabe? Mostrar que não necessariamente você precisa disso pra conseguir construir a sua história, né? Mas vamos adiante que no resumo a gente conversa sobre isso. Agora, mudando um pouco do cinema, indo pra televisão, tem 3 exemplos que eu quero muito dar sobre um outro assunto, mas não fugindo tanto dele, que é muito legal, principalmente Steven Universe. Se vocês nunca assistiram Steven Universe, ele conta a história de um menino chamado Steven, que ele conhece 3 criaturas que se chamam Gems. Cada uma é um nome de pedra preciosa, de um planeta distante da Terra. E aí conta as aventuras deles, mas o mais interessante é a relação que essas gems têm entre si. Este não é um planeta com homens. Todas as gems são mulheres, todas elas. E eu acho muito interessante como eles fazem as relações delas. E se você for ver, são relações homoafetivas. Se vocês não assistiram a primeira temporada de Steven Universe, desculpa, isso é um spoiler do último episódio da primeira temporada. Mas a Garnet, ela é uma fusão entre 2 gems, que é uma rubi, chamada Rubi, e a outra é a Safira. E as duas, elas têm uma relação, tanto que o Steven depois fala que a Garnet não pode namorar ninguém, porque ela já tem uma relação com ela mesma, que é entre a Rubi e a Safira. Não são como irmãs ou como amigas. E a mesma coisa acontece com a Pérola e a Rose. A Rose é a mãe do Steven, que já morreu, e a Pérola sempre conta histórias sobre a Rose, como ela defende a honra dela e como ela defendeu a Rose até seu último suspiro. E é lindo isso, porque a Pérola, nessa temporada mais recente, mostra como ela era realmente apaixonada pela Rose. O namorado da Rose, que é o pai do Steven, né? Ela não gosta muito dele, do Greg. E ela explica que é porque ela era apaixonada pela Rose, mas ela não usa essas palavras. Mas quando você vê ela cantando e falando sobre aquilo, fica muito evidente que é de fato isso. Então é muito interessante eles colocarem isso nesse desenho. Os outros 2 exemplos são bem rápidos de falar, mas são coisas muito interessantes, que é do Clarencio, o otimista, que o melhor amigo dele é filho de um casal lésbico. Eu não tenho certeza se ele é adotado ou não, mas os pais dele, né, são mães, né, ele tem 2 mães. E na Hora de Aventura, que vocês provavelmente conhecem muito bem, a princesa Jujuba e a Marceline nos quadrinhos são um casal, e no desenho não fica claro isso. E eu acho tudo isso, agora falando do tema em geral, as coisas hoje em dia mudaram muito. Eles estão mostrando para as crianças como as nossas personagens, as mulheres, podem ser independentes, que não necessariamente elas precisam de um príncipe ou de um par. E nessa questão das meninas, né, dos casais homossexuais e tudo, eu acho bom por questão das crianças entenderem como isso funciona. Porque é algo que hoje em dia, como eu já falei em alguns outros vídeos, é algo que tá saindo totalmente do armário, sem trocadilhos, mas já fazendo, é algo que totalmente saiu do armário agora. Que os casais homoafetivos já estão se sentindo muito melhores para sair no sol. Então é uma coisa que a gente não pode omitir, principalmente das crianças, porque se elas chegarem e perguntarem, a gente tem que saber como vai responder, porque elas têm que ter esse conhecimento. Dentro desses desenhos, dentro dessas animações, tudo pra eles é normal. Nenhuma dessas relações homoafetivas é estranha, nem pro Steven, principalmente em Steven Universe, que é bem mais forte essa questão. Pra ele não é estranho, até mesmo pro Greg, quando ele descobre que a Pérola é apaixonada pela Rose, ele não fica bravo que era uma outra mulher, ele só fica bravo porque ela era apaixonada por ela. Então eu acho legal como eles tratam essas relações como coisas normais e não como coisas anormais e coisas que você não deveria gostar ou algo do tipo. E principalmente mostrar pras meninas que elas não precisam necessariamente de um cara pra ser alguém na vida. Então se a gente for ver todas essas coisas, a gente pode ver que nós podemos ser as heroínas do dia, que a gente também pode salvar o mundo sozinha. E são animações, todas essas séries de TV e filmes eu recomendo para vocês assistirem se vocês não assistiram. Zootopia, Moana, Corcunda de Notre Dame, tudo isso, assiste. E, ai gente, eu amei fazer esse vídeo, esse tema é lindo. E a gente vê como as pessoas estão aceitando tudo com mais calma, sabe? Mostrando o poder que as mulheres têm hoje em dia. Principalmente, dando só uma estrelinha, é muito importante lembrar que teve a Women's March lá nos Estados Unidos e que foi lindo, incrível, com as mulheres mostrando o poder que elas têm.
e falando sobre tudo isso, e eu lembrei de uma placa que eu vi que tinha o rosto da Leia falando que o lugar da mulher é na resistência. Então eu acho muito legal, e essas animações tendo o foco infantil, mostrando pras crianças e pras meninas que elas podem também. E gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. Se você ainda não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. Me digam nos comentários o que vocês acharam do tema, se vocês entenderam as referências a lá Capitão América, que eu vou ler e vou responder vocês com certeza. Um beijo no coração e até a próxima.